Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do Abracan Talks. Nossa missão aqui é aprofundar as discussões e disseminar conhecimentos sobre os temas do setor financeiro que impactam toda a sociedade. O mercado de câmbio passa por um período de muita inovação e nessa edição nós vamos falar de instituições de pagamento, criptoativos e FX. Esses temas interligados têm trazido grande evolução no sistema financeiro. Quem vai falar sobre esses assuntos é a Lia Tomassi Suzin. Ela é executiva com mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro brasileiro e internacional, atuação plural em indústrias, bancos de diversos portes, fintechs, além de sólida formação acadêmica. A Lia é professora convidada da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a Unicinos. Mais uma vez agradeço você por ter aceitado o nosso convite, Lia. Antes de falar de FX e instituições de pagamento, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória e, sem querer dar spoiler aqui, não deve ter sido muito fácil, né, com 3 filhos. Vamos lá. Perfeito. Primeiro, obrigada pelo convite, por abrir esse espaço para troca. Espero que eu consiga contribuir a contento. Então, eu sou, começando lá atrás, né, mais de 20 anos de mercado, parece que foi ontem. Eu sou graduada em comércio exterior, então meio que já comecei na área e meu primeiro estágio efetivo já foi numa mesa de câmbio, né, como estagiária no antigo Bank Boston, que depois foi comprado pelo Banco Itaú. E foi uma oportunidade muito legal, porque eu já comecei numa instituição com produtos de qualidade, um time incrível, lá em 2002, já falando de assinatura digital. E eu lembro muito de me questionar, será que eu sigo na área de câmbio ou mudo? Porque tem tantas coisas dentro do comércio exterior que podem ser feitas, mas eu acabei sendo mordida pelo bichinho do câmbio e nunca mais saí. E até assim, considerando a questão de mulheres dentro da profissão, eu já, nessa minha primeira casa com câmbio, eu tinha já uma chefa, né, que era a Adriana, que foi alguém que de alguma forma me impactou bastante já no começo, já com 18 anos, nessa trajetória profissional, percebendo muito do que podia ser feito. E fiquei no Boston, então, aí por uns 3 anos mais ou menos, e percebi que normalmente quem começava em banco morria em banco, quem começava em empresa ficava sempre em empresa, dificilmente tinha essa virada, e eu achava muito interessante ter a perspectiva do outro lado, e fiz aí já um primeiro movimento bastante arrojado de deixar de ser uma funcionária de um banco para ser estagiária numa empresa, mas foi uma aposta muito legal para fazer parte da equipe da Ipiranga Petroquímica e aí segui no mundo corporativo de empresas na Ipiranga, depois fui para Gerdau, voltei para bancos, daí para o Santander, onde eu fiquei por 7 anos como trader. No Santander tive a oportunidade de participar do Mundo Santander na Alemanha, onde eu fiquei por 3 meses. E depois daí fui para o Banco Topaz, onde eu comecei a conhecer mais esse mercado, de certa forma, alternativo, não tanto, porque ele é muito grande, né, de remessas, de cripto, de mass payments e tudo mais. Passando do Topaz, para onde eu fiquei com 2 anos, pegando a época da pandemia, inclusive. Fui daí para uma fintech, minha primeira fintech foi a Ascend, que foi adquirida pelo Banco Inter. Depois fui participar da SafePag, para onde eu fiquei 1 ano e pouco mais ou menos. E agora, em breve, em setembro, começa uma outra fintech, que é a Neo. Bacana. Então já temos novidades, né? De uma nova casa para dar continuidade nessa trajetória. Lia, nós temos um público bastante diverso. Então, eu acho que vale a pena a gente começar aqui explicando o que é um IFX e o que as instituições podem oferecer esse serviço, né? Porque sempre fica aquela dúvida, IFX é uma instituição, é um serviço, e com essas modalidades que estão presentes na vida dos brasileiros atualmente, por que elas têm ganhado espaço ao público geral e às empresas? Perfeito. Então, acho que a parte mais legal de falar de IFX é pensar que ela não é uma novidade, né? Então, nós tínhamos antes a classificação de facilitadora, que já estava rodando há um bom tempo dentro do mercado, já era uma natureza conhecida, um processo
já tinha na época a CAN, depois virou a C220, né? Então, já era algo que o mercado já estava consumindo e construindo há algum tempo, e o Banco Central percebeu o tamanho que isso vinha se tomando pela questão de novos processos que consumiam esse perfil de solução, fez uma consulta pública, entendeu um pouquinho mais se aquele arcabouço seria coerente ou não, e a partir dali lançou uma atualização, vamos dizer, que abraçou tanto uma parte das remessas unilaterais, a parte de facilitadoras, um pouquinho de disponibilidade, juntou, né, um saquinho ali, todos esses produtos juntos e lançou o IFX. Então, até assim, eu olhando como é que o próprio Bacen define, né, ele considera IFX o serviço de pagamento ou transferência internacional que, por meio de operação de câmbio ou mediante movimentação em conta em reais de não residente, realiza algumas coisas. Então, é um serviço de movimentação financeira e ele é muito interessante porque ele busca descomplicar. Então, não precisa ter o mesmo nível de escrutínio, o mesmo nível de back-office, o mesmo nível de documentação para uma operação de $200 de remessa unilateral, né, quando uma mãe está mandando para um filho ou qualquer outra que se enquadre nesse aspecto, ou uma remessa de disponibilidade, eu mandando para uma conta minha no exterior, de uma operação de milhões, né, de um ACC ou de um pagamento de frete recorrente, né, que vai gerando aí quantias bastante volumosas e com vários detalhes que devem ser atendidos. Elas não são complexas da mesma forma, elas podem ser tratadas diferentes. E quanto mais se facilita o que pode ser facilitado, quanto mais se desburocratiza, melhor fica a vida do cidadão. Então, existe um escopo definido aonde entram basicamente aquisição de bens e serviços, remessas unilaterais, que a gente vai pegar toda a parte de migrações, a parte de remittance e por aí. E a gente pega também pega também disponibilidade, que são remessas de mesma titularidade para cá e para lá, em grande parte limitada até $10 mil, que podem ser feitas de forma massificada. E quando tu consegue fazer qualquer coisa massificada, tem uma redução de custo. Porque ao invés de ter um registro individual de cada contrato de câmbio, uma invoicezinha que tem que ser colocada ali junto, que tem que ser analisada, e tu faz assim um lote, né? Aquele custo de todo o processo, de todas as perninhas dele vai ficando menor. E vai fazendo com que a população como toda consiga acessar melhores produtos e serviços financeiros, especialmente uma parte que é muito interessante são os pagamentos invisíveis. Quando a pessoa não está muito preocupada em fazer uma operação de câmbio. O propósito dela não é a operação de câmbio. O propósito dela é um serviço. O propósito dela é atender a uma dor, né? Mandar um dinheiro para alguém que precisa, trazer de volta e por aí vai. Então, o método, que é o câmbio, não precisa ganhar tamanho, escopo, tamanho, vamos chamar assim, de uma dor de cabeça, de atender a todos os detalhezinhos. Ele é feito de uma forma muito suave, né? O que eu chamo de UX, né? O User Experience. Muito suave, muito sereno, naquele lindo iceberg. Tem um monte de coisa acontecendo, mas para o usuário foi uma operação instantânea, rápida, facilitada e acessível. Você falou que junta uma série de opções, novas possibilidades dentro de um grupo de ações já existentes. Então eu vou emendar duas perguntas aqui para você. O impacto disso já no mercado, então se a gente olhar o mercado anterior, né? O que traz isso de impacto? E em questão de novidade para as pessoas físicas e jurídicas que utilizam essas novas modalidades, com essas novas inovações, o que você faz uma visão geral disso, de impactos e novidades? O impacto, eu acho que ele vem de duas formas. Um principal, que às vezes a gente acaba não se dando conta, ele vem no viés da democratização. Então, quando tu torna acessível uma solução de pagamento que permite que pessoas que estão no Brasil consigam tocar comércio, serviço, dinheiros, remessas, soluções do mundo todo, ou seja, barreiras são reduzidas e não é só alguém que tem
um excelente assessor de investimentos ou assessora de investimentos, ou alguém que tem uma vivência de idiomas ou de culturas. Tudo isso é facilitado, as barreiras são reduzidas, permite uma democratização de produtos e serviços financeiros que impacta profundamente a população como um todo. Claro que isso tem que ser feito com responsabilidade, com atenção, com cuidado, mas tu permitir que brasileiros consigam consumir produtos e serviços do Brasil, estando no Brasil, de qualquer lugar do mundo, de forma muito facilitada, acessível e amigável, né, sem ter aquela dificuldade de... câmbio é assustador, né? A gente trabalha nisso há bastante tempo, a gente sabe que as pessoas têm uma grande preocupação, existe uma demanda ainda muito grande por educação financeira, ainda de Selic, né? Para falar de Selic, para falar de CDI, para falar de termos que são muito mais presentes. Aí a gente vai colocar na mesa a variação cambial, vai colocar na mesa a variação cambial multimoedas, vai colocar a questão de D1, D2, o que é futuro, o que é pronto, terminologias que complicam onde não há necessariamente um ganho com isso. Então, acho que a grande facilidade é essa democratização de produtos e serviços, facilitando a experiência, com transparência, porque tu ainda tem que oferecer aquele recibinho com o VAT, com todas as informações, para que a pessoa esteja ciente do que ela está fazendo, mas ela se sente menos ameaçada pela operação e, com isso, ela consegue participar mais do mercado mundial. Esse é o nosso grande desafio, atender essa expectativa do regulador, trazer uma experiência sempre melhor para o cliente final e fazer o desafio da competitividade dentro do nosso universo, né? Toda a novidade, ela vem com desafios, e os desafios aqui vão falar um pouquinho de regulamentação. Se tratando de FX das instituições de pagamento, quais são os pontos mais delicados, na sua opinião? Uma situação que eu acho muito legal de referenciar quando a gente vai falar de startups, fintechs, e vai falar de FX, ela entra normalmente nessa questão dos novos entrantes. Eu não sei se isso é efetivo, mas nas fintechs que eu tive a oportunidade de trabalhar, grande parte delas, elas não se originam, né, o fundador ou a fundadora, a mente por trás não vem do meio de pagamento, não vem do mercado financeiro. É alguém que percebe uma dor importante, uma oportunidade importante que existe no mercado para algum fim específico e acaba entrando, né, em câmbio, entrando em meio de pagamento, entrando para atender aquele objetivo. E isso faz com que, com alguma frequência, essa curva de aprendizagem das regras, do porquê que a gente tem, quais são as boas, o que seguir, o que não seguir, os conselhos, o próprio papel da Abracan, né, de oferecer um material de suporte, tudo isso não seja tão óbvio assim. Então, quando senta para conversar com alguém, com o Ademir da vida, ele já conhece câmbio de trás para frente, frente para trás, o porquê do KYC, o que é, o que não é, como fazer, o que fazer, o porquê fazer, tudo isso é natural, né? Vem junto com a jornada dele de vida. Quando tu vai conversar com alguém que está entrando no mercado brasileiro, tem muitos detalhezinhos que nós temos para atender boas práticas que não são tão óbvios assim. E o que eu mais gosto da parte dos novos entrantes é o questionamento, o questionar se precisa disso, por que precisa e se essa é a única forma de atender. A gente vê muito essa questão disruptiva de fazer a mesma coisa, mas fazer de uma forma diferente, melhorar os processos, as soluções, como trabalhar o fluxo, né, como um todo da operação. Mas, ao mesmo tempo, nessa questão de curva de aprendizagem e a questão de como se traciona o negócio, ele começa pequeno, ele cresce muito rápido, então tu já tem com muita facilidade, com pouco tempo, né, num produto bem estruturado, um volume grande de operações movimentando, uma responsabilidade grande de fazer atendimento LGPD, de atender a 3978, de garantir que tu fez a identificação do cliente, que tu ofereceu o recibo está de acordo. Então, acho que a grande dificuldade, de alguma forma, vem no quanto que os novos entrantes têm que, muito rapidamente, entender o cerne do que é a 3978, o que é a 277 hoje em dia, que não é uma leitura tão simples e tão fácil, ela não digere assim na primeira vez.
e entender para o seu produto, entender para o seu objetivo, entender para a sua solução. Porque a interpretação que a Lia vai ter olhando para esta operação é diferente do que para essa operação. Essa questão da interpretação ela é muito importante. E nós temos um hábito no mercado financeiro de, na dúvida, faz mais. Né? Na dúvida, deixa mais pesado. Na dúvida, atende de uma forma mais rigorosa à regulação. E isso nem sempre é a melhor solução. Às vezes acaba gerando um processo de coleta de documentos pesado, difícil, e que tu não consegue efetivamente trazer aquela solução e deixar a operação mais amigável para o regulador. Então, eu acho que os novos entrantes eles trazem muito essa questão do questionamento e de provar que existe um espaço para fazer diferente, existe quem vá construir uma solução vista de outra forma, construída de outra forma do que temos. E eles têm um desafio muito grande de entender o porquê que se pede esses documentos e quando que isso é necessário, quando que isso não é necessário para estarem em compliance, né? E entendendo que essa, principalmente a parte do IFRS dos novos entrantes, se começa pelo início, tu não começa atendendo efetivamente a tudo. Há um crescente, uma construção que acontece. O remédio, quando é demasiado, ele também é prejudicial, né? Então, a necessidade desse ponto de equilíbrio, ela tem que ser frequente para que a gente tenha um ambiente saudável, de continuidade e que traga os melhores esforços, tanto para a área operacional como a área de controles. Você falou algumas palavras aqui, disruptivo, novos entrantes, então agora já vamos direto para a cripto. Com certeza você é uma entusiasta no mundo das criptos. Também muitos já demonstram esse entusiasmo, já são usuários desses sistemas, dessas plataformas, e outros sequer entendem ou nem veem valor neles, né? O público precisa saber um pouco mais sobre criptoativos e também se você acha que é um caminho sem volta e quais são os mitos e verdades. Então, vou simplificar aqui. No criptoativos é um caminho sem volta. O que o público precisa saber e quais são os grandes mitos e verdades? Eu realmente tenho uma grande fascínio pelo que pode ser feito com essa tecnologia. Preciso colocar que eu me considero uma pessoa bastante conservadora, né? Então, a minha visão do cripto não é a oscilação dos ativos, é muito mais o que pode ser feito com a tecnologia em si que aborda. E sem dúvida, eu acho que é um caminho sem volta. E por mais que agora não, já faz um tempo que essa agenda tracionou bastante, mas o Bitcoin, ele não é novo, ele já tem tranquilamente mais de 10 anos aí que tá circulando. Ele trouxe a tecnologia do blockchain. Eu assisti um vídeo muito legal, uma aula do Courtney Magalhães esses tempos, comentando que efetivamente a construção do Bitcoin começou acho que em 1982, né? Então é uma série de dores que foram sendo solucionadas e trabalhadas por uma multiplicidade de profissionais para chegar na construção do blockchain, que é a tecnologia por trás do Bitcoin. Então, eu acho que é muito legal a forma que tu consegue trazer linguagens universais. É meio que se nós estivéssemos falando em libras na área financeira. Quando tu vai fazer uma operação de câmbio, é muito normal. O Swift, eu quero o Swift. O Swift é uma mensageria, ele não é um comprovante de pagamento. Ele é simplesmente uma forma de uma instituição conversar com outra instituição, preferencialmente com chaves trocadas, de uma forma segura, para fazer um pedido de um pagamento. Então, tu manda um e-mail, que é o Swift, daí esse e-mail é recebido, e daí que uma operação acontece. Ele em si, ele é só a mensagem, ele é só o e-mail trocado entre as instituições financeiras. A questão do blockchain integrando de uma forma muito mais direta os participantes. Então, ele permitindo que as coisas sejam feitas de uma forma mais fácil, com uma comunicação já alinhada, porque os protocolos exigem que as pessoas entendam as mesmas coisas das mesmas coisas, tem que haver o consenso. E muito se gasta no latim de explicar
o porquê que fez um câmbio, o que é o horário do Bacen, o que é o horário do Pix, o que é o horário disso, quando tem que assinar. Então, essa questão da facilidade operacional da tecnologia, ela é realmente fascinante. E agora a gente tem a jornada, que já foi iniciada também faz algum tempo já, pelo Banco Central da CBDC, na fase piloto. Isso tem sido muito positivo para quem percebia o ambiente de cripto como sendo puramente um local para operações ilícitas de dark web, e por aí vai, ter que questionar suas certezas e entender um pouquinho mais do que se está falando. Eu gosto muito dos relatórios que são feitos pela Chainalysis, que é uma empresa de PLD para blockchain, ou seja, ela consegue identificar as movimentações que acontecem dentro do blockchain e dentro dos clusters, dentro dos pedacinhos, apontar, né, o que seria uma operação mais arriscada ou menos arriscada, para que os times possam fazer o tratamento, assim como a gente tem na vida como ela é, né, no extrato bancário e por aí vai. Então, eu acho que a principal entrega disso é nos questionarmos, né, o quanto que a gente sabe, o quanto que a gente não sabe, ir atrás de informações. Assim como tem a Abracan, tem a Bcrypto, né, e a Bcrypto vem ganhando a participação de empresas extremamente relevantes que buscam estar num espaço onde vão ter good guys, né? Vão ter os preocupados com as boas práticas, que realmente percebem que há como trabalhar direito, né, bonitinho, seguindo os moldes da operação, do que há de regulação para esse meio. E nessa parte do, acho que, mitos e realidades, o primeiro é que a operação de blockchain, ela é naturalmente traceable, né? Tu consegue saber, fazer o tracking dela, né? Do que foi acontecendo em cada um dos quadrinhos. Então, aquela ideia de pensar que se tu fez com Bitcoin, ninguém vai poder saber o que tu fez, é meio que o inverso, porque fica tudo gravadinho ali, bonitinho. Existem, sim, algumas formas de dificultar a identificação, mas o que pode fazer um atraso, mas se efetivamente tu quer não conseguir identificar, aí tem que ir para espécie, gente. Espécie é a melhor coisa que tem para, de fato, perder essa rastreabilidade. Então, o blockchain é extremamente rastreável. Existem algumas empresas, eu citei uma, mas existem outras empresas que trazem ferramentas e soluções para que tu consiga fazer esse rastreio e acompanhar. Inclusive porque existem carteiras, existem wallets que são restritas ao FAQ. Então, tu tem que ter esse entendimento, esse conhecimento, a capacidade de identificar os bons players, os maus players. Existem a IN 888 que faz com que haja um reporte à Receita Federal de todas as contrapartes. Então, tu consegue fazer aquele mapeamento, assim como tem a C220, que tem essa questão na IN 888. E existe, eu acho que o principal é que existe um espaço para se aproximar de quem busca que hajam boas operações, né? Que as empresas estejam aqui no Brasil, que elas estejam seguindo o que já foi feito de regulação pela Receita Federal, pelo Banco Central, que haja o reporte, que seja feito, que tenha o KYC, que tenha o KYP, que existem ferramentas para identificar dentro das transações o que foi acontecendo, e que é muito importante. A gente fala muito assim em curva de aprendizagem, né? Curva de aprendizagem. Entender o câmbio? Ok, vamos entender agora uma operação tradicional de investimento em Bitcoin. Entendeu essa? Ok, agora vamos entender as outras moedas. Entendeu essa? Ok, vamos entender o que é o blockchain. Entendeu essa? Ok, vamos entender o que é o Ethereum. Entendeu essa? Eu estou lendo o material agora porque eu não entendi ainda qual a diferença entre o Ethereum e o Hyperledger lá, que vai ser do CBDC. É técnico, mas eu quero pelo menos saber que diabos é isso, é importante, né? Para ficar um pouquinho mais perto do que significa daqui para cá. Entender o que é isso? Ok, então vamos olhar o que é o CBDC, vamos olhar o que é o seu próximo conceito. E eu acho que a mensagem principal fica em nos questionarmos das nossas certezas, e a gente sabe que notícia ruim vende. A capa de jornal não vai ser sobre os 98% das transações realizadas em criptoativos no mundo que são lícitas e bonitinhas.
ela vai ser sobre os 2% que deu alguma caca. Né? Então, a gente tem que lembrar que isso acontece no mercado de câmbio, assim como acontece nos outros. Né? Notícia ruim vende mais. Então, se permitir questionar e acompanhar e buscar boas fontes de informação. Tem bastante fonte super acessível para trazer um pouco mais essa quebra de paradigma. Não foi exagero meu quando eu dizia que você é uma entusiasta desse mercado, né? Você gosta, procura cada vez mais saber. Se para a gente que é do mercado é algo bastante curioso, bastante instiga a gente buscar conhecimento, imagina para o público em geral. Não é algo tão intuitivo assim de se entender. Lia, agora eu queria que você compartilhasse um pouco sua visão sobre a evolução do ambiente de trabalho no nosso segmento. Você já foi trader de câmbio, né? Notadamente é um ambiente muito masculino. Também trabalhou em fintechs, é professora universitária e lida diretamente com a nova geração de profissionais. Como você enxerga essa evolução desde o começo da sua carreira até agora? Se fosse fazer um timeline rápido, assim. Eu acho que sim. Eu tive a oportunidade de passar por empresas diversas, em momentos diversos, né? E aprendi com situações que eu gostei e aprendi com situações que eu não gostei. E eu acho que a grande reflexão sempre fica no autoconhecimento, né? O quanto que a gente tem que se conhecer em cada situação, inclusive são chavões, né? Mas os chavões são muito importantes, eles são muito impactantes. Essa situação está acontecendo porque ela foi provocada, porque ela é da cultura, ou será que fui eu que fiz? Eu acho que essa questão do questionar e do se conhecer, o autoconhecimento, ele é muito, muito importante. E isso é algo que eu acabo trazendo muito à maternidade, né? Porque tenho 3 filhos, cada um de um jeitinho diferente. O que eu falo com a Nina não funciona com a Enzo, o que eu falo com a Enzo não funciona com a Lili, e por aí vai. Eu tenho que ser pessoas diferentes para lidar com o meu mini público, e isso vale também para o ambiente corporativo. Então, essa necessidade que nós temos de nos conhecermos e também de conhecer com quem que a gente está tratando, para conseguir que tenha uma relação frutífera, né? Que todo mundo fique feliz. A importância da fala, mas mais do que nunca, assim, é sempre a importância da escuta ativa. Então, se estamos aqui, que estejamos aqui, se não entendeu, questionar, acompanhar, e eu acho que as perguntas, elas são riquíssimas, né? Elas nos dão muita indicação de até onde a pessoa entendeu aquele assunto ou não, como se conectar, e o privilégio de poder sempre buscar estar alinhado com propósitos. Então, acho que isso é uma coisa que as novas gerações têm trazido bastante pesado. Eu não sou exatamente das novas gerações, mas eu preciso de propósito. Eu preciso estar conectada com a entrega. Se eu não consigo me perceber efetivamente naquele espaço, é muito difícil de tu pertencer a ele e de tu estar ali abertamente participando. E as situações que não são flores, né, que a gente também passa, elas também nos ensinam muito sobre quem somos, assim como sobre os outros. E eu acho que é super importante a questão de perspectiva. Então, tem uma fábula, acho que é indiana, do elefante, né? Então, se alguém chega e toca na orelha só do elefante, ele vai dizer que ele é de um jeito. Se alguém toca só no chifre, vai dizer que é de um jeito. Se alguém toca na pata, vai dizer de outro jeito. Então, ter essa questão de entender a perspectiva, né, das coisas que estão acontecendo, se elas são boas ou se elas são ruins, e também, de uma forma respeitosa, conseguir nos posicionarmos de uma forma que esteja de acordo com o que tu entende e tu sente que é certo. Eu acho que talvez nem Jesus agradou todo mundo e não estamos aqui para agradar todo mundo, mas a gente tem que ser verdadeiro conosco mesmo, com as nossas verdades, e com um espaço que seja colaborativo e que permita o crescimento. E tive a oportunidade de trabalhar com pessoas incríveis, então assim,
sim, existe bastante gente boa, bastante gente que quer que dê certo, que vê que há espaço para esse crescimento, e é muito importante isso. Eu acho que, principalmente olhando para quem está entrando no mercado agora, tem palavras que a gente usa, né, de coaching, por aí vai. É muito importante achar pessoas com as quais tu te identifique e que tu possa ter trocas, conversar, ter outra perspectiva sobre aquela mesma situação e poder construir a partir disso para a próxima vez que for ter uma situação assim, um assado, estar mais apto a superar, né, de uma forma melhor o próximo desafio, porque sempre vai ter um desafio assim, um assado. Né? Eu vou pegar o gancho então de desafio e evolução constante. Você é certificada BT2, né? O certificado da Abracan para gestores e diretores das instituições autorizadas a operar em câmbio. Aqui na Abracan nós desenvolvemos recentemente uma série de selo de conformidade específica para as instituições de serviço de pagamento com ou sem autorização para operar pelo Bacen, que realizam as transferências e transações em moedas estrangeiras a série 4000. Tanto a certificação ABT quanto o selo de conformidade, elas são iniciativas de melhores práticas que levam ao nível operacional de uma organização. No entanto, a gente sabe, os processos de fortalecimento institucional e de governança nem sempre são tão fáceis assim. Então, na sua opinião, o que uma instituição deve priorizar na hora de implementar as iniciativas de melhores práticas? A cultura da instituição influencia nesse processo? Sem dúvida alguma. Eu já tenho 2 da BT2. Eu fiz o primeiro, eu fiz a renovação. Eu gosto de fazer mais um, né? Porque mudou o material. Mas eu acho que o selo da Abracan é uma iniciativa muito legal, porque ele busca atender a 3978, então ninguém está inventando nada. Né? É simplesmente atender as boas práticas que já estão na mesa e devem ser atendidas. Através de um processo de auditoria que não é pouca coisa, né? Então, com a EY ali por trás, apoiando nessa criação, nessa construção, perdão, e ele traz a régua para cima. Né? Então, a gente quer sempre trazer essa régua para cima. Quanto melhor as pessoas estiverem entendendo o que elas fazem, melhor elas vão conseguir fazer. E essa questão da cultura, ela é muito, muito forte, porque as empresas crescem rápido, o conhecimento normalmente é passado de quem está fazendo para quem chegou, e não necessariamente com o viés da norma, né? Mas por que a gente precisa pegar esse documento? Isso aqui é bobo, eu vou só escrever 1, 2, 3, 4, não vou preencher todo o CPF. Não, gente, o CPF é uma identificação que vai ter um impacto XYZ. Então, essa questão de entender o porquê das coisas, né? Um espaço de conhecimento vai fazer com que quem está frente a frente com uma operação atípica ou com uma operação fraudulenta ou com um mau cliente, vamos dizer assim, vai estar muito melhor equipado para poder direcionar da melhor forma. Né? Inclusive, sem fazer o tipping off, né? Sem ensinar o fraudador como a fraudar. Então, são pequenos conceitos que são muito importantes porque eles tocam o mercado como um todo. E é um crescendo, né? Ter nas empresas esse espaço de troca, de conversa, para explicar qual que é a postura daquela organização perante uma situação A, uma situação B. Ter essa contínua troca, os exemplos, né? Isso adiciona muito valor para as pessoas perceberem aonde que elas estão conectadas com a situação, com a operação. Uma coisa também a gente falou antes, né, de processos e complicar coisa fácil e por aí vai. Efetivamente, poucas pessoas se preocupam com um mapeamento de fluxos operacionais, né? De ter aquela visão sistêmica de todo o processo. Então, por que essa fase aqui ela é tão crucial? Ela impacta XYZ. Não é só uma questão contábil, não é um cara crachá, não é que me mandaram fazer. Então, ter essa visão holística do processo de câmbio, ele é muito importante para que as pessoas consigam se pertencer dentro do que elas estão fazendo, da importância daquilo que elas estão fazendo. A gente pode falar de um correspondente cambial.
a gente pode falar de uma área comercial que vai estar mais voltada, né, à questão de receita. Tá, mas receita a que custo? O quanto que essa operação efetivamente deve ser feita? Inclusive o inverso, né, porque existe também muito das áreas de riscos serem excessivamente contra negócios, o que também não é bom. Então, não dá para bloquear tudo porque talvez seja... Não, tem que ter uma aproximação, tem que ter uma troca efetiva. Não dá para sair de todos os riscos, né? Isso daí, não estamos fazendo nada, não estamos aqui. Então, mas qual que é o risco aceitável? Qual que é o risco bom? Como que tu mitiga ele? A própria 3978 coloca ali um prazo para te fazer a operação e depois continuar, né, com a pesquisa em cima dela. Então, existe um medo muito grande, mas às vezes não é um medo muito inteligente, né? Eu acho que a questão do selo, trazendo essa revisão para o que a norma exige, como ela exige, o que deve ser acompanhado, e principalmente, uma coisa que eu gosto muito do selo, que obviamente está no chamado Banco Central, nós não queremos ter uma linda política, né, de 200 páginas, né, com rabiscos e por aí vai, e um fundo, uma mesa de pão, seja, se isso não for coerente com o que a empresa está fazendo. Então, essa costura, o que a norma pede, como é que a gente faz, e a evidência como é que a gente efetivamente faz, ela tem um esforço muito grande de todos os participantes, né, e fica na luta, tá, mas o quê? Como? Assim? Por quê? Como? Assim? Onde é que tá? Tá aqui. E isso vai tocando na cultura, né? Porque acaba sendo todas as pessoinhas que estão ali de alguma forma, olhando para aquele risco, olhando para aquele procedimento. Tá, mas espera aí, nós tivemos um apontamento, nós tivemos uma fraude, nós tivemos um questionamento aqui. Isso indica que o problema está onde? Revisita, né? Acompanha. A gente sabe que, assim como a regulação está sempre mudando e por aí vai, os fraudadores também são muito espertos, né? Então, eles estão constantemente aprendendo como superar, e isso faz com que a empresa tenha que conhecer o seu processo, conhecer a sua política, não só a área de compliance, todo mundo tem que conhecer. E o selo, ele faz essa volta, né, de voltar para os procedimentos que são feitos por diversas áreas, não só pela área de compliance, não só pela área de risco, pela área de negócios, pela área de cadastros, pela área de suporte, e cuida para que fique tudo amarradinho. E pensando no que a gente falou antes, né, dos novos entrantes do IFX, das empresas que não necessariamente nascem de meios de pagamento, é uma forma educativa de revisar e garantir que estás em compliance com a regulação existente. Então, principalmente para quem está entrando no mercado brasileiro com mais força e está na dúvida se está fazendo corretamente ou não, porque um disse A, outro disse B, outro disse 33, é uma forma muito amigável de, com o apoio de quem realmente conhece de câmbio, né? Porque a gente tem o Varanda, tem a Kelly, tem a EY, tem um monte de gente aí que manja bastante e vai estar cuidando para que os fluxos e os processos que estão sendo empregados por aquela empresa, aquela fintech, aquela instituição de pagamento, que seja efetivamente alinhados com o que o regulador exige. Então, é uma construção muito produtiva e que eu acho que já se viu o impacto dos bancos com corretores e correspondentes. Agora tem mais um pedação do mercado que cresce bastante e que vai também costurando e seguindo esse manual, não seria uma boa palavra, mas seguindo esse viés de que o que está na parede seja também o que está na mesa. Ele é bastante gratificante quando a gente escuta de players de mercado, extrema competência como você, esse feedback, porque desde a concepção do selo, a ideia era nunca a exclusão, e sim que a gente subisse a régua para que a competitividade fosse leal, que a concorrência fosse leal, todos seguindo os mesmos preceitos. Não coincidentemente, o selo ele é totalmente ancorado dentro da 3978. Então, a gente não reinventou a regra. A gente fez um relatório de todos os quesitos necessários para cada um, dependendo da sua abordagem baseada no risco, dependendo dos portos das instituições, para que elas pudessem ter
um alinhamento de forma isonômica, para que todos pudessem ter a mesma visão, né, dentro de um sistema. Então, não bastava você conhecer só a sua parte, né, que a gente escuta muito, mas a minha parte era isso. Mas o porquê disso? Qual a essência desse processo dentro de toda a esteira de produção? Então, essa sempre foi a nossa preocupação para que a gente pudesse repassar isso para os aderentes ao selo, e hoje eu confesso que a gente pode dizer que a gente atingiu a esse grande objetivo, que era fazer um círculo bastante virtuoso de um processo. Então, hoje as pessoas entendem a grande importância de operar com instituições que têm os mesmos valores, os mesmos objetivos. Lia, foi ótima, delícia essa conversa. Eu agradeço demais pelo seu tempo, por compartilhar sua história, seus conhecimentos. Obrigada a todos que nos acompanham no YouTube, nas plataformas de podcast. Foi um prazer estar aqui com vocês em mais uma edição do Abracan Talks. Espero que tenham gostado e que estejam comigo na próxima edição. Até lá, Lia, muito obrigada. Muito obrigada, foi um prazer estar aqui hoje.